por um temor que é compreensível, e nós estamos falando, isso era em plena Guerra Fria, certo? Justamente porque a população aqui é chinesa, muito majoritariamente de etnia, de cultura, de idioma chinês, havia essa percepção local de que era preciso, de que qualquer aproximação institucional com a China poderia ser arriscada. Mas a aproximação real, cotidiana, sempre existiu. Lee Kuan Yew conta nas memórias dele que ele nunca deixou de ir à China, pelo menos uma vez por ano. Ele próprio não falava mandarim com grande fluência. Ele conta que eles já não falavam Hakka em casa, mas ele falava malaio fluente, inglês fluente, Hokkien fluente, que é o idioma que é o assim chamado dialeto que predominava então em Singapura, e mandarim, que ele foi aprendendo ao longo da vida, bastante razoável. Em 1980, o Lee Kuan Yew determinou, e aqui é preciso dizer que o governo determina, não há grande... o governo determinou que mandarim passaria a ser idioma obrigatório nas escolas, a partir de 1980. As gerações mais velhas, as pessoas da minha geração, falam um mandarim precário, vamos dizer, porque em casa falavam o dialeto que correspondia à família. Lee Kuan Yew proibiu que já se usassem os dialetos, assim chamados, e determinou que a partir daquele momento, em 1980, era mandarim e inglês, e os outros dois idiomas oficiais, Tamil e Malaio. Cada criança, quando entra na escola, se a criança é de família Tamil, ela pode estudar Tamil em Tamil e em outro idioma, por exemplo. Se a criança é de origem étnica chinesa, ela estudará em mandarim e em outro idioma que tenderá a ser inglês. Tudo isso, eu estou me alongando aqui, mas para desmistificar essa ilusão de que isso aqui é uma espécie de paraíso capitalista. A realidade é profundamente capitalista, mas não é o capitalismo que nós conhecemos. É um capitalismo dirigido, a presença do Estado é imensa, a presença do Estado está em todos os aspectos da vida econômica e, vamos aqui entre nós, é por isso que dá certo, é por isso que tem dado certo. O Estado tem uma capacidade de planejamento a longuíssimo prazo. Os planos de desenvolvimento de infraestrutura, de desenvolvimento econômico, de direcionamento da ciência e da tecnologia, de direcionamento da inovação, eles são feitos num horizonte de 50 anos aqui. E é por isso que está certo. Não há oscilações. Se nós vamos pensar em Estados Unidos da América, enfim, em qualquer democracia mais clássica, a cada 4 anos muda o governo, a cada 4 anos muda o direcionamento do planejamento da economia. Aqui não. Aqui o planejamento é feito num horizonte de longuíssimo prazo e ele é, a cada 5 anos ou menos, ele é redirecionado, ele é reavaliado, ele vai sendo, o roteiro vai sendo corrigido ao longo do caminho conforme a análise que o governo faz da realidade. Então, eu outro dia comento, um dos visitantes que a embaixada recebeu aqui, me trouxe a seguinte teoria extraordinária. Singapura é rica porque para Singapura vieram os chineses ricos fugindo do comunismo. E eu tentei explicar para essa pessoa que não se convenceu absolutamente de que é o contrário. Para Singapura vieram, historicamente, os chineses pobres. Lee Kuan Yew disse isso uma vez ao Deng Xiaoping.
o primeiro-ministro Li disse ao Deng: vocês são os mandarins, vocês são os que ficaram na China. Nós, em Singapura, não. Nós somos os pobres, nós somos os que tivemos que sair do país, sair de casa, para conseguir ganhar um modo de vida em outros lugares do Sudeste da Ásia. Esta ilha, por acaso, era um ambiente já, desde sempre, desde o século XIX, majoritariamente de imigrantes chineses. Imigrantes que eram tratados pela força, pelo governo inglês, para dizer de uma maneira um pouco simplória, eram tratados como infra-cidadãos. Há lugares aqui, em Singapura, que existem até hoje, determinados clubes, determinados restaurantes, onde era proibida a entrada de chineses. Não vou dizer de cidadãos chineses, porque o conceito de cidadania, naquele momento, com o governo inglês aqui, não era o que nós entendemos hoje por cidadania. Chineses não podiam. O embaixador Tommy Koh, que é um grande pensador de relações internacionais de Singapura, um grande veterano da diplomacia de Singapura, o homem que chefiou a negociação do acordo do direito do mar nos anos 80, 90. Assim que eu cheguei aqui, eu fui visitá-lo. Ele, muito generosamente, gentilmente, me levou para almoçar no Tanglin Club, que é um clube que existe aqui bastante, enfim, não é um lugar luxuoso, nem extraordinariamente, mas no tempo dos ingleses era uma das poucas coisas que havia aqui. E o professor, o embaixador Tommy Koh me disse: Lee Kuan Yew nunca entrou aqui e se recusava a entrar aqui, porque quando ele era jovem, era proibido, nós não podíamos entrar aqui dentro. Isso é Singapura. Aqueles que fizeram de Singapura um sucesso econômico, são os filhos, são os netos dos imigrantes chineses que tiveram que abandonar uma China em situação de pobreza. É um caso único no mundo, eu diria, em que houve uma emancipação da classe que estava na base da sociedade. E essa classe, deixada em paz, deixada sozinha por circunstâncias únicas que se produziram aqui, pelo seguinte, se eu puder continuar só um momento. Quando, na Segunda Guerra, os japoneses invadiram Singapura, como invadiram a China, como invadiram todos os países do Sudeste da Ásia. Aqui em Singapura, a ocupação japonesa durou algo como 4 anos. Os ingleses que eram o governo de Singapura foram expulsos pela força de ocupação militar japonesa. E, bom, enfim, quando o Japão perde a guerra, os ingleses voltam aqui. Mas aí já não era possível mais sustentar a autoridade britânica sobre Singapura, porque em Singapura todo mundo viu os ingleses serem batidos e levados como escravos militares, ingleses sendo levados como escravos para Burma, para construir a estrada de ferro em Burma. Na volta, já não era possível manter isso. E é esse o momento em que o Império Britânico sofre, como nós sabemos todos. Mas eu estou contando essa história de novo para dizer o seguinte: no momento em que os ingleses saem da península da Malásia e, portanto, de Singapura, porque já não podiam sustentar isso aqui, depois do fracasso, da derrota, da humilhação que sofreram durante a Segunda Guerra aqui nessa região, Singapura brevemente chega a fazer parte da Federação da Malásia e aí é expulsa da Federação da Malásia.
por razões de interesse da Malásia. E Singapura se vê sozinha, com os seus habitantes, 80% de origem chinesa, sozinhos, sem pai nem mãe. Em 1965, não havia nada aqui. Então, é um caso único, me parece, na história, de uma classe que estava sendo mantida lá embaixo, por forças que daí se retiram, e essa população, sozinha, consegue produzir a realidade que nós conhecemos hoje. A gente pode argumentar, não, mas é muito pequeno, é um território muito pequeno, é uma economia administrável, mas nós não vemos isso em outros lugares do mundo, certo? É muito pequeno, mas é impecável. E funciona dessa maneira que nós sabemos. O mesmo partido está no poder desde os anos 50, esse partido é reeleito a cada eleição, porque esse partido proporciona à população o que nós todos queremos, certo? Para as nossas famílias. Educação, saúde, segurança, perspectivas de emprego, de conforto. É assim que funciona. Mas é dirigido. O Estado está dentro da economia, a economia está dentro do Estado. É impossível desentranhar uma realidade da outra. O setor privado, o Estado, estão muito... trabalham em conjunto, vamos dizer assim. Eugênia, excelente aula. Uma aula magna, hein, Silvia? Excelente, Silvia, uma aula magna. Excelente. Absolutamente Deixa eu fazer fantástico. uma última pergunta aqui, porque já estamos... Absolutamente fantástico. Como é que é a relação... como é que Singapura está vendo essa questão dos BRICS? Primeiro. Sim. Porque o papel da China e da Ásia é muito grande, né? E segunda, curiosidade. Só curiosidade, talvez você não saiba responder. O Milei não está criando problema. Desculpe, Silvia, perdi você. Você falou em BRICS e depois... Perguntei se o Milei não está criando problema com o acordo. Não, estou brincando. Milei da Argentina. Devo dizer o seguinte, a política externa de Singapura é muito pragmática, tem que ser assim, um país pequeno, que está entre forças, que está na fronteira entre o Ocidente e o Oriente, talvez o país mais ocidentalizado da ASEAN, da Associação de Nações do Sudeste Asiático, ao mesmo tempo é um país profundamente oriental na sua cultura, na sua sensibilidade cultural. Esse país é muito pragmático, esse país está investindo em uma aproximação cada vez maior com a América Latina, uma aproximação política, eu digo, porque comercial, as dinâmicas comerciais funcionam sozinhas, mas há um objetivo deliberado do governo de Singapura de grande aproximação política com o Brasil, com a América Latina, com a África. O chanceler de Singapura esteve no Brasil em abril, voltará agora para a assinatura do acordo Mercosul-Singapura. O primeiro-ministro Lee Hsien Loong, que é o filho do primeiro-ministro Lee Kuan Yew, esteve em diferentes países africanos recentemente. Singapura está se aproximando de países do Golfo. É um país que precisa estar sempre no topo do jogo internacional. E eles são muito eficientes, eles são muito pragmáticos, eles têm um acesso privilegiado a Pequim, eles têm um acesso privilegiado a Washington. Agora, para ganhar o coração de Singapura, é preciso poder apresentar oportunidades de negócios. Como dizem aqui na Ásia, the business of Asia is business. E no caso de Singapura é totalmente isso. Neste exato momento, como os Estados Unidos passam por um problema que é doméstico, de política interna, de já não poder
se juntar a novos arranjos de comércio internacional, porque os dois partidos, porque não passa no Congresso, porque o Congresso americano não aprovará qualquer arranjo desse sentido, porque internamente é uma coisa curiosa, mas o comércio internacional, o livre comércio internacional nos Estados Unidos passou a se transformou em um tema tabu do ponto de vista de política doméstica. Isso faz com que os Estados Unidos estejam ausentes, neste momento, das estruturas institucionais dos acordos de comércio na Ásia. Os Estados Unidos se retiraram, como vocês lembram, da parceria transpacífica, num momento prejudicial, que se revelou muito prejudicial a eles mesmos, e não estão, neste momento em que nós estamos conversando, os Estados Unidos não estão muito presentes na Ásia como grande importador, grande exportador, grande investidor, grande receptor de investimento, mas do ponto de vista de acordos comerciais, os Estados Unidos não estão. E isso, para Singapura e os demais países da ASEAN, é um motivo de frustração, porque é preciso oferecer, assim funcionam os acordos de livre comércio, certo? Você tem acesso ao mercado de consumo da outra parte, mas você oferece acesso ao seu mercado, senão não há acordo. Quando o Sudeste da Ásia não tem acesso ao mercado consumidor norte-americano de forma institucional, protegida, como nós estávamos falando há pouco, por uma estrutura institucional na forma de um acordo de livre comércio, aí começa a ficar difícil. E Singapura, tendo muito presente, lamentando essa limitação dos Estados Unidos nesse momento, Singapura aposta em diferentes frentes: América Latina, Brasil, África. África é a nova fronteira de comércio que existe no mundo, é a última fronteira, vamos dizer, dessa maneira, que é preciso cultivar, que é preciso, da qual nós todos temos que nos aproximar comercialmente. Golfo, China, Ásia, Europa, claro, eles têm um acordo de livre comércio com a União Europeia, obviamente. Singapura tem acordos de livre comércio com todo mundo. É uma estrutura de acordos regionais, bilaterais, multilaterais, absolutamente complexa, que dá garantia a essa pequena economia, que é, ao mesmo tempo, tão afluente e que, como eu digo, como eu comento com vocês, é um caso único. Eu não consigo pensar em outra sociedade na história, antes, agora, outra sociedade que tenha as características absolutamente únicas desse país, de Singapura. Pelo que eu vou passar a palavra lá vou falar para a última vez, viu, Pedro? Não, eu estava pensando agora, quando você estava falando, no TPP, que realmente o Trump afundou o TPP, mas a possibilidade ainda continua, o arco do Pacífico aqui na América do Sul, etc. Eu acho que para o Brasil e para o Mercosul, a aproximação com o Pacífico é fundamental, porque é uma saída de comércio, e aí, por exemplo, o papel do Peru é muito importante, apesar da situação que está o Peru, porque se você olhar hoje o mercado exportador, você conhece isso, brasileiro, ele está concentrado na saída perto do Pacífico, tá certo? Então, é importantíssimo, por exemplo, o porto lá no Peru, a estrada que está sendo feita, e eu acho que esse é um caminho que a gente tem que trilhar. Então, eu vou... razão, se eu puder fazer ainda um comentário. Você tem toda a razão. Pode o comércio do Brasil com a Ásia bom, enfim, a China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. A ASEAN, como eu comentei agora há pouco, é o terceiro parceiro comercial do Brasil. Não há dúvida de que o comércio, os Estados Unidos, o Brasil exporta para a China 3 vezes mais do que exporta para os Estados Unidos, que é o nosso terceiro
parceiro comercial, sem pensar em blocos. Os Estados Unidos são o terceiro parceiro comercial do Brasil, mas a China é como se fosse o primeiro, o segundo e o terceiro, pela diferença de volumes totais. Os Estados Unidos são nossos competidores em termos de exportação agrícola para a Ásia. Você comentou, Silvia, a questão do acesso ao Pacífico para a produção brasileira. Isso é fundamental, sem dúvida, você tem toda a razão. Os países da costa oeste da América do Sul têm essa vantagem absoluta de já estarem no Pacífico. E o Brasil não está. A Cordilheira dos Andes está como uma parede nos separando do Pacífico. O acesso ao Pacífico para o Brasil, para a produção brasileira, através dos Andes, através de algum porto no Peru, por hipótese, isso é alguma coisa que nós já devíamos ter implementado há muito tempo. É fundamental ter um acesso ao Pacífico para escoamento da carga brasileira, que se destina à Ásia, primordialmente, à Europa, em enorme quantidade, mas em enorme quantidade também à Ásia. Obrigada.